Amados irmãos, queridas irmãs e ouvintes, os cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. É pela graça de Deus que estamos aqui mais esse dia para, junto com você, lermos mais um capítulo da Santa Palavra de Deus. Em nosso quadro Vivendo a Palavra, estamos lendo o livro de Jó e hoje vamos ler o capítulo de número 29. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, faça isso agora para lermos a Santa Palavra de Deus. Jó 29, versículo 1. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo, verso 2: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Verso 3: Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela luz caminhava pelas trevas. Verso 4: Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Verso 5: Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. Verso 6: Quando lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Verso 7. Quando eu saía para a porta da cidade, e na rua fazia preparar a minha cadeira. Verso 8. Os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Verso 9. Os príncipes continham as suas palavras, e punham a mão sobre a sua boca. Verso 10. A voz dos nobres se calava, e a sua língua se apegava ao seu paladar. Verso 11. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Verso 12. Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. Verso 13. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Verso 14. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Verso 15. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Verso 16. Dos necessitados era pai, e as causas do que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Verso 17. E quebrava os queixos dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa. Verso 18. E dizia, no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. Verso 19. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. Verso 20. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Verso 21. Ouviam-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Verso 22. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Verso 23. Porque esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Verso 24. Se eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não faziam abater. Verso 25. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Muito bem, meus queridos irmãos, assim terminamos a leitura do capítulo de número 29 aqui do livro de Jó.
E para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler aqui 4 versículos, 12, 13, 15 e 16, que nos dizem assim: Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça e ela me servia de vestimenta. Como um manto e diadema era a minha justiça. E eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, nesse capítulo, Jó volta seus pensamentos para o passado e descreve como era sua vida antes da prova vir sobre ele. Jó se lembra do quanto era honrado e respeitado, tanto pelas crianças como também pelos jovens e idosos. Jó também destaca sua atitude contínua de fazer o bem ao que necessitava. Jó livrava o oprimido, cuidava das viúvas, prestava auxílio ao cego e àquele que era aleijado. Jó amparava os necessitados. Amados irmãos, imitemos o proceder de Jó, não para alcançarmos a salvação de Deus, pois para isso nossas obras para nada valem. A salvação é somente pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, conforme Efésios 2, versículo 8. Porém, a palavra de Deus nos ensina que demonstramos nossa fé por meio das boas obras que praticamos, já que a fé sem as obras é morta. Tiago 2, versículo 26. Assim, o crente fiel pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque é um salvo em Cristo Jesus. Ou seja, amados irmãos, as nossas boas obras demonstram ao mundo que realmente tivemos um verdadeiro encontro com o Salvador Jesus. Então, amados irmãos, ao seu redor e ao meu redor, como nos dias de Jó, há muitos e muitos necessitados. E quando fazemos o bem a um necessitado, estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus, conforme ele nos diz em Mateus 25, 37 ao 40. Vivemos em uma sociedade dominada pelo egoísmo e avareza. Porém, nós, servos e servas de Deus, devemos ser diferentes. Devemos repartir nosso pão com aquele que nada tem. É claro que também há muita gente malandra, aproveitadeira. Devemos ser prudentes, espertos no bom sentido, para não ajudarmos quem não precisa ou pessoas que simplesmente querem se aproveitar dos outros, não querem trabalhar, querem viver às custas das outras pessoas e da própria igreja. Mas, amados irmãos, se estivermos com o coração aberto para socorrer quem realmente está precisando, saberemos separar o trigo do joio, pois Deus nos mostrará, nos dará sabedoria e entendimento. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus para nós nesse dia é que devemos imitar o irmão Jó na prática do bem. Exorta-nos a palavra de Deus ainda. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos ou aos irmãos da fé. Gálatas 6, versículo 10. Medite nessa palavra e não esqueça de ajudar o necessitado.
Oremos. Pai querido de bondade, nós te glorificamos por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor que lemos. Obrigado pela vida de Jó. Senhor, que deixa o seu exemplo para nós de um servo fiel do Senhor. Ó Pai, que não era egoísta, não era avarento, não era apegado às coisas materiais. Mas o teu servo Jó deixa claro, Senhor, aqui na tua palavra, que ele fazia todo esforço com amor de ajudar o necessitado, aquele que precisava. Pai, nos ajude a imitar Jó. Não deixe o nosso coração se fechar para aquele que precisa. Que o Senhor nos dê, Pai, a graça de repartir o nosso pão, a nossa veste. Que nós, Senhor, não fujamos de estender a mão àquele que precisa da nossa mão. Pai querido, é assim que o Senhor nos ensina. Foi assim que o Senhor nos deu o seu exemplo também, pois a tua palavra nos diz que o Senhor, quando esteve aqui, andava por todos os lugares, fazendo o bem a todos. Pai, que nós sejamos imitadores de Jó e, sobretudo, imitadores do Senhor. É o que te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, dessa forma estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Eu agradeço a você pela companhia de cada dia, pelo apoio a esse projeto que Deus nos deu de estarmos lendo e divulgando a Palavra do Senhor aos corações que tanto necessitam. Obrigado aí pelo seu auxílio, pelo seu apoio de sempre. Que Deus te conceda um dia de paz, de bênçãos, e aguardo o querido irmão e ouvinte amanhã novamente, quando estaremos lendo o capítulo 30 aqui do livro de Jó. Receba o meu abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus.